dia 25 de abril de 1979. Eu fiz ela em Poços de Caldas, no Encontro Nacional dos Metalúrgicos que estava se realizando no hotel lá da cidade. E eu trabalhava para a Isto É, e na Isto É a gente tinha uma pauta que a gente decidia o que fazer, os fotógrafos. Então, a gente foi, com o passar do tempo, a gente brincava de fazer galeria de cada personagem. Então, sempre ia atrás do personagem para ver se melhorava, para ver se conseguia uma foto única da pessoa, né? Uma foto antológica. E a gente saía da redação com essa cabeça, de atrás de uma foto diferente. Nesse encontro dos metalúrgicos lá em Poços de Caldas, acho que durou uns 4 dias, estavam lá todos os personagens da cena sindical brasileira naquele momento, que era um momento de abertura política. E o Lula, evidentemente, era o principal personagem. Não só do encontro, mas meu personagem. E eu fiz fotos, centenas de fotos do Lula, e nesses dias, entre as quais ele jogando ping-pong, almoçando, e cochichando, e discursando, etc. Então, entre elas, eu fiz essa foto do umbigo aí. Eu havia feito umas fotos dele almoçando, em seguida ele foi no banheiro, era um dos poucos lugares que eu ia atrás. E na saída do banheiro eu fiz uma foto dele com aquela placa Cavalheiros ou Senhores, sei lá o quê. E ele não gostou. É interessante que o Lula jamais reclamava de nenhuma foto de nenhum tipo, de ninguém. Nunca vi ele reclamando, não gostei dessa foto. Então todo mundo tinha uma grande liberdade para fotografar o Lula. Ele nunca reprimiu ninguém. Mas nesse dia ele falou, nessa hora que eu fiz a foto do banheiro, ele falou: pô, João, para com isso, vai. Aí em seguida ele me desafiou. Ele levantou a blusa, a camiseta dele, mostrou o umbigo e falou: fotografa. Tipo, fotografa se você é bom. E eu, antes dele falar fotografa, quando ele levantou a camiseta eu já tinha fotografado, porque eu andava atrás daquela foto, não sabia exatamente que foto que era aquela, mas eu andava atrás de uma foto daquelas e eu andava com a lente que eu achava que dava para fazer aquela foto e estava tudo muito fácil. Foto boa persegue a gente. Você vai surpreender ao mandato, você vai se antecipar a ordem dele. Eu posicionamento de cabeça que você vai ter aí, porque agora você vai ficar. Não, um lugar, porque eu vou esconder a luz atrás da tua cabeça. Né? Exatamente aí é ótimo. Fica aí mesmo, não sai daí. Eu tenho o cotovelão aí. Segura. Mas é essa coisa do instantâneo, que dizer assim, quando você me contou. Ah, é uma foto única, né? Ele achou que você não ia fazer. Entendeu? Isso você tem que falar. Aquela coisa. Peraí. Calma. Esse momento, Gustavo, pode relaxar, fica assim mesmo. Vou fazer outra vez, né? Porque isso aí, essa explicação. Basicamente o filme é isso. Então vamos fazer isso algumas vezes. Peraí. Segura aí. Porque você estava preparado, você Super queria. preparado. É isso que eu acho ele pensou que ia te surpreender, mas ele não te surpreendeu. Na verdade, É.
super preparado. Aliás, eu sempre falo isso, eu acho que eu não falei agora, faltou, foi isso, que eu estava com o foco feito, com tudo em cima. Provavelmente estava Você, com quando você trabalhava com foco... Estava com uma grande angular. Uma 35. 35. Quando você fotografa no manual, tudo manual, não era o nosso caso naquela época, você fica com a câmera num foco de uma distância intermediária, próxima do que você vai fotografar sempre. E quando você vai apertar o botão, você corrige ali. Isso você tem que dizer. E naquela época era foco manual, nós fotografávamos com foco manual. Hoje eu não saberia fazer aquilo. Não saberia fazer aquilo. Hoje você faz uma 5 fotos. Hã? Você vai dentro. Eu ia pegar aquela bola, pô, você me sacaneou. Mas naquela época eu fazia 20, 30 filmes, uma coisa só. Você sabe que uma coisa interessante, depois da foto, Não era digital, isso é um detalhe que você pode também falar. Não era digital, a foco era misteriosa. 79. É. Mas você sabe que uma coisa que eu ia falar, que eu fotografei muito Lula e jamais, em tempo algum, eu não pedi nada para ele. Assim, Lula vira para mim, Lula levanta a mão, Lula nunca, jamais. O Lula, nem quando eu fiz o retrato dele, Por isso nunca. mesmo ele te deu um presente. E aí nessa época, por exemplo, a gente fotografava todo dia muito, e do jeito que eu queria, porque a gente editava, né? Então tinha uma liberdade incrível. Essa foto, além desse que você falou lá, que é verdade, que é presente dele, é fruto de um processo, digamos, de trabalho. É um presente inconsciente que ele te Não, deu você tem razão. pela vida, entendeu? Você tem razão, tem toda a razão. As As coisas se oferecem para você, Não, assim, no momento que você merece, elas aparecem. Também acho, tem toda a razão. E a gente fotografava, o Hélio também, eu não acompanhava muito o Hélio fotografando, mas ele fazia assim também. Fotografava do jeito que era, entendeu? Tá contra a luz, poxa, paciência, dá um jeito, dá a volta, se vira, tenta fazer outra coisa, usa o contra-luz, entendeu? Porque isso daí fazia parte, digamos, da verdade que a gente queria mostrar. E daí o tempo. Entendeu? Porque você vê, a Veja era a nossa antítese, era tudo arrumadinho, tudo certinho, entendeu? Então... Que ano foi isso, João? Foi de 77 a 82. Eu, por exemplo, eu ia fazer um retrato com uma cara qualquer aí, né? Aí ele falava, você prefere que eu bote o paletó ou sem paletó? Eu falava, do jeito que você quiser. Aí ele vai botar o paletó assim, eu pego começo a fotografar, né? Aí ele falou, você não vai publicar essas fotos, não? Eu falei, claro que não. Estou só esquentando, tá? Aí chegava na hora, botava a foto do cara dando paletó assim, e botava uma legenda que tinha a ver com o gesto, entendeu? Isso é muito importante. Eu fiz uma foto. A gente tentava fazer um link da cena com a notícia. Porque naquele momento era completamente qualquer coisa, sabe? E essa é uma maneira de personalizar a foto. Né? Quando você faz tudo bonito, ilumina tudo estilo, entre aspas, estilo Veja, você está despersonalizando as coisas. Exame, tudo. Você está despersonalizando as coisas. Sim, porque não é só Veja, teu clique não está ali. Você está qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa podia estar lá no teu lugar. Puta de um picareta. O fotógrafo da Veja não sabia. O fotógrafo da Veja era ingênuo. Fotógrafo, tipo fotógrafo. Aí o cara era um puta mentiroso, picareta, né? Aí ele falou assim, imagina, eu não estou sem dormir há muito tempo, eu durmo aqui, ó, mostrou um lugarzinho lá. Aí o fotógrafo da Veja imediatamente falou assim, pô, será que você podia
mostrar pra gente como é que você dorme. Era mentira, né? Aí o cara pegou e foi lá, e o cara é um picareta. Se ele fosse minimamente digno, ele faria uma coisa dessas. Ah, não, vou dormir pra você agora. Mas enfim. Não acredito Ele que foi lá e fechou o olho. Ah, que ridículo. A minha foto era um fotógrafo fazendo ele. E nós fizemos isso, era foto. Ridículo. Posa, fulano posando com os fotógrafos.